E você já pode ir voltando aí para o seu lugar. Você já cumpriu o seu papel até de anfitrião, né? Já deu boas-vindas para quem nos visita. Que bom. Pacote completo. Que legal. Tudo bem com vocês, gente? Hoje, você pode sentar. Hoje nós estamos, então, indo para o nosso último episódio, a nossa última ministração da série de agosto, que trata a respeito da graça e o Antigo Testamento. A gente tem conversado aqui que esse assunto, ele acaba despertando em nós um olhar e um aprendizado sobre coisas que comumente a gente não se debruça, né? E a gente não costuma observar. Eu costumo também dizer que essa série de agosto, ela serviu para treinar um pouquinho o nosso olhar bíblico, porque às vezes a gente faz a leitura de alguns textos, passa por alguns textos, e a informação sempre esteve ali, mas a gente parece não captar, né? não perceber o que aquilo está querendo dizer. E a gente teve a oportunidade, então, ao longo de todo esse mês de agosto, de sermos ministrados a respeito da graça. E hoje, da última ministração dessa série sobre a graça e o Antigo Testamento, nós vamos falar a respeito do caráter profético da lei. Mas eu preciso compartilhar com você como foi que nós chegamos até aqui e resgatar com você um pouquinho daquilo que a gente já foi ministrado. Inclusive, incentivar você que, se porventura você não teve oportunidade de assistir ou de participar, todas essas nossas ministrações, elas estão no nosso canal no YouTube. Você pode voltar lá e assistir somente o corte da ministração e estudar a respeito do que o Senhor tem ministrado aos nossos corações. Na semana passada, nós vimos que a observância da lei, a lei por si só, ela não salva ninguém. Entretanto, à medida em que nós temos contato com a lei, ou se tem contato com a lei, a gente é direcionado para a salvação, porque a lei, ela aponta, ela direciona as pessoas a crerem no Senhor Jesus, ela aponta para Cristo. Nós vimos que, biblicamente, a salvação ela só se dá por meio da fé, mesmo antes da lei, mesmo durante a vigência da lei e o término do cumprimento do propósito da lei. A gente viu que a salvação só se dá por meio da fé, ou seja, não é possível nós entendermos a lei e a salvação excluindo a fé estará sempre presente, e nós entendemos, então, que a salvação ela se consuma na nova aliança, no sacrifício de Cristo Jesus. Nós vimos também que antes da manifestação do Redentor, antes da manifestação de Jesus, as pessoas, por meio da fé, creram naquilo que ainda seria revelado. E este fato deles terem crido em algo que ainda seria revelado aponta algo que a gente sempre escutou, que o Antigo Testamento ele é a sombra do Novo Testamento, ele é a sombra daquilo que seria revelado na nova aliança. E nesta nova aliança, onde haveria de ser revelado Cristo, ele se revelou, e mesmo assim, tendo sido revelado, é possível ainda que algumas pessoas, mesmo sabendo quem é Jesus e crendo que ele é Filho de Deus, podem, em alguma circunstância, não terem clareza da real revelação de quem ele é, do Messias, do Cristo, do Redentor, mesmo sabendo que ele é Filho de Deus. E esse fato a gente evidencia ano a ano, todos os dias, quando a gente vê pessoas comemorando a Páscoa, por exemplo, comemorando o Natal, por exemplo, falando a respeito de Jesus, falando dele como Filho de Deus, mas não o recebendo verdadeiramente no seu coração e não tendo uma vida que se entrega verdadeiramente a ele. Mas nós também vimos na semana passada, utilizando o exemplo dos discípulos a caminho de Emaús, que mesmo em uma situação em que nós caminhamos com o Senhor, mesmo numa situação onde nós temos o conhecimento da palavra do Senhor, assim como aqueles discípulos a caminho de Emaús tinham, por conta das circunstâncias, do que eles estavam sentindo nos seus corações, nos seus pensamentos, medo, frustração, desânimo, incredulidade, tomou conta deles de uma tal forma que eles eram incapazes de perceber que eles estavam caminhando com o próprio Senhor ressuscitado. E a gente trouxe isso como um alerta para os nossos dias, para que a gente comece a vigiar no nosso coração, vigiar sobre os nossos pensamentos,
Porque por mais que a gente tenha boas intenções e deseje fazer a vontade do Senhor e crendo na sua palavra, se nós não tomarmos conta do nosso coração, da onde procede a fonte de vida, nós corremos o risco de o nosso coração estar sendo tomado por aquilo que nos faz cegar e não enxergar o Senhor e não discernir a palavra do Senhor. Que assim como aqueles discípulos a caminho de Emaús experimentaram isso, nos nossos dias nós também somos suscetíveis a isso. E essa experiência só foi transformada na vida dos discípulos, foi modificada na vida dos discípulos, quando o Senhor os levou a um ponto de encontro em relação o anúncio da nova aliança, ou seja, na mesma experiência que eles tiveram na ceia, onde Jesus afirmou: aqui eu estou partindo o pão e dando a vocês, esse cálice é o cálice da nova aliança. E o Senhor Jesus então faz eles relembrarem isso no momento em que eles sentam à mesa, dão graças e ele parte o pão, e aí parece que as escamas dos olhos caem e eles reconhecem quem é o Senhor. E parece que nesse momento de compreensão, eles são levados então, mas espera aí, durante o caminho, o nosso coração não se incendiava com as palavras, ou seja, eles experimentavam algo, mas aquilo não era suficiente para despertá-los. E no momento em que o Senhor os leva para a posição de lembrar da nova aliança, lembrar daquilo que o Senhor havia falado que estaria estabelecido como uma nova aliança no seu sacrifício, eles parece que as escamas caem e eles voltam então a se encontrar com seus outros amigos, com os outros discípulos. Jesus se revela a eles naquele momento e ministra ao coração deles aquilo que eles precisavam, a paz do Senhor. Então, contra todo sentimento e toda tristeza e tudo aquilo que os paralisava, o Senhor libera sobre a vida deles paz. E a paz que excede todo o entendimento, então toma conta de suas vidas e eles então são renovados em esperança para seguirem e cumprirem o propósito do Senhor. E vimos que quando o Senhor faz isso, Ele também sopra do seu espírito, da sua novidade de vida sobre os discípulos, e eles então saem daquele lugar cheios do Espírito Santo, renovados em força e cumprindo então o propósito que o Senhor havia designado para que eles cumprissem. E glória a Deus por isso, porque através dessa experiência a gente também pode ser ministrado, e fomos ministrados na semana passada. E a gente percorre ao longo de toda a Escritura, e a gente chega até aqui, e com tudo isso que a gente pôde atestar ao longo dessas 4 semanas, eu e você podemos chegar neste ponto e fazer uma seguinte declaração: se existe algo inevitável, é o fato de que as Escrituras se cumprem. Se existe algo que a gente não vai conseguir fugir, é que a palavra de Deus ela é viva e eficaz e que ela há de cumprir todo o seu propósito. E diante disso, diante do fato de nós termos isso como uma certeza, uma convicção no nosso coração, eu queria então trazer para você esse caráter profético da lei, destacando algo que a gente não conversou até aqui a respeito da lei e que talvez tenha ficado como uma pulguinha atrás da sua orelha aí. Peraí, pastor, o senhor falou nas últimas ministrações que a lei cumpriu o seu propósito, então que ela findou, que ela acabou e prescreveu, e eu falei exatamente a respeito disso, mas nós precisamos entender em que aspecto ela prescreveu, em que aspecto ela se cumpriu. De um modo geral, as pessoas acabam compreendendo de uma forma equivocada esse aspecto em relação à conclusão da lei. Mas eu queria fazer 2 destaques para vocês, que são 2 fundamentos para que a gente parta daqui em diante. A primeira é o fato de que a lei, as Escrituras, ela tem a capacidade de projetar algo que ainda vai acontecer, de um cumprimento de uma realidade vindoura, e essa é a capacidade profética da lei. E é o que a gente vai falar hoje. Então, quando a gente diz que a lei cessou, a gente precisa entender em que circunstância ela cessou, mas não anular o fato de que existe um cumprimento profético, ou seja, ela não cessou no que diz respeito ao cumprimento do que ela prometeu que aconteceria. E o segundo aspecto é o que trata a respeito dos princípios a serem vividos. A lei que se cumpriu foi a lei de Moisés. Nós não estamos mais sujeitos à lei de Moisés, mas os princípios eternos de Deus, que nos apontam os aspectos que eu e você precisamos melhorar, nos arrepender, confessar e ajustar diante de Deus, esses permanecem. Então, quando a lei se cumpre e ela encerra o seu período, ela se encerra com relação à lei de Moisés, mas não com relação ao propósito de Deus revelado como algo profético, e não com relação aos estatutos de Deus que servem como princípios para que eu e você cumpramos e obedeçamos ao longo de toda a nossa
nossa jornada. E aí eu quero levar você então a João, capítulo 13, verso 34. João 13, 34, palavras do próprio Senhor Jesus dizendo: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que dessa maneira tenhais amor uns para com os outros. E aí você vê nas próprias palavras de Jesus, ele declarando um novo mandamento, uma nova direção a ser seguida. E perceba que esta referência desse mandamento, ele diferencia um pouquinho do mandamento que havia sido estabelecido na época da lei. Qual é o principal aspecto que você observa aqui? É que na lei, a referência do amor é: ame ao seu próximo como a ti mesmo. E aí eu faço uma pergunta para você: que amor você tem sobre você? Qual é a referência que você tem de amor sobre você mesmo? A referência de amor que você tem sobre você, ela é uma boa referência para que você expresse então o amor ao próximo? Jesus vem na nova aliança e diz assim mesmo: eu sou a referência, eu sou a base, eu sou o alvo. Então, amem uns aos outros como eu vos amei. O ponto de partida agora já não é como você se vê, mas é como o Senhor nos vê. E a partir desse ponto de partida, amem-se uns aos outros da mesma maneira como eu expressei o meu amor por vocês. E olha o que diz em João 14, 21. João 14, 21. Jesus declarando: aquele que tem os meus mandamentos e obedece a eles, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me revelarei a ele. E aí Jesus acrescenta um outro aspecto em relação ao mandamento. Ele diz assim mesmo: esse mandamento ele precisa ser guardado. E a palavra aqui guardado não significa dizer escondido para que ninguém veja. Guardado significa dizer observado. Guardado significa dizer alguém que não abre mão daquilo. Então aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, ou seja, os observa, os preserva, vive esse mandamento, esse verdadeiramente é aquele que me ama. E aí o amor deixa de ser algo declarado de boca para fora. O amor passa a ser algo vivido, experimentado em obediência, em observância. Aquele então que tem os meus mandamentos e os guarda, esse verdadeiramente é aquele que me ama. E olha a relação da obediência a esse mandamento com a revelação do próprio Pai, do próprio Deus. Da mesma forma como você ama e você obedece esse mandamento, você também será amado por meu Pai. E você vai experimentar uma coisa que outras pessoas não vão experimentar, porque nós o amaremos e nos revelaremos a Ele. Nos revelaremos a essa pessoa que tem os mandamentos e os guarda. Significa dizer que existe um mistério do coração de Deus, algo na sua eternidade, que Ele revela apenas a um grupo de pessoas. E não porque o Senhor ele faz seleção de pessoas, mas porque Ele age com fidelidade e inteireza de coração com quem o honra e com quem o ama. Afinal de contas, Deus não vai liberar pérolas aos porcos. Deus não vai liberar da sua palavra sobre quem não quer ouvir, sobre quem não quer honrar, quem não quer entender. Então, existe um segredo do coração de Deus que nós podemos experimentar de uma forma privilegiada. E esse acesso não é por algo que a gente possa comprar ou um esforço que a gente possa fazer, humanamente falando, para alcançar. Tem a ver com relacionamento. E esse relacionamento, ele se dá em obediência à palavra de Deus. Por isso que a gente vê nas Escrituras a palavra dizendo: conheceis e permaneceis a conhecer ao Senhor. Continuem conhecendo ao Senhor. E o Senhor, Ele se revela àquele que o busca. A Letícia falou mais cedo aqui na hora da ministração: se você bater, a porta vai se abrir. Ou seja, toda a relação com o Senhor tem a ver com o fato da postura que eu adoto diante dEle. A maneira como eu me porto diante dEle. O próprio conhecer mais de Jesus está intrínseco à obediência dos seus mandamentos, com a observância e a evidência desse amor, como uma consequência da relação de Deus, o Pai. E sobre a lei, nós temos então o cumprimento da lei de Moisés em Cristo Jesus, Romanos 10, 4. Romanos 10, 4 declara exatamente isso.
Porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê. Mas nós temos então os princípios eternos de Deus, sendo revelados na sua palavra. Não só o caráter profético, mas aquilo que precisa ser cumprido. E é nesses termos que nós precisamos compreender a lei para os nossos dias. O próprio Senhor Jesus falou a respeito disso. E se você quiser aprender sobre uma espécie de resumo do que seria esse cumprimento da lei como princípio para os nossos dias, o Senhor revela isso na sua palavra em Mateus. Se você ler Mateus capítulo 5, 6 e 7, você vai perceber um resumo de tudo que representa os mandamentos do Senhor e o reino de Deus para os nossos dias. Como se fosse uma aplicação para o templo da graça. Como se fosse uma maneira de nós compreendermos os princípios que estavam estabelecidos eternamente em Deus e que não foi possível ser vivido na sua plenitude por conta da lei. A gente vê então no templo da graça o próprio Senhor Jesus explicando e apresentando como isso deveria ser colocado em prática. E eu quero ler com você uma parte disso. Mateus capítulo 5, verso 17. Mateus capítulo 5, verso 17. Diz assim: Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim para anular, mas para cumprir. Com toda certeza vos afirmo que, até que os céus e a terra passem, nem o i ou o mínimo traço se omitirá da lei, até que tudo se cumpra. Qualquer, pois, que violar um destes menores mandamentos, e assim ensinar aos homens, será chamado de menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. E aqui o Senhor Jesus aponta dois pontos, aqui apresenta 2 pontos. O primeiro é do cumprimento, ele não veio anular, ele veio cumprir. E isso mostra então o caráter profético da lei. O outro ponto que ele estabelece aqui é com relação ao fato de nós sermos diferenciados, aqueles que obedecem os mandamentos do Senhor, diferenciados dos escribas e dos fariseus. Essa semana a gente tem falado muito sobre isso no estudo bíblico, no Clube do Livro das Mulheres, na oração de sexta-feira aqui, o Senhor direcionando e a gente acabou tocando muito nesse aspecto, sobre a questão do que nos diferencia a respeito dos escribas e dos fariseus. O que acontece, gente? Nós temos consciência, nós temos uma mentalidade, nós somos inteligentes. Você sabe o que é bom e o que é mal, você sabe o que é certo e o que é errado. As pessoas escolhem muitas vezes o céu porque elas sabem que o inferno não presta. Elas optam por querer Deus porque sabem que o diabo é mau. Mas na prática, na vida, nas escolhas da vida, nem sempre a sua caminhada está alinhada com aquilo que o Senhor quer, com o propósito do Senhor. Mas existem pessoas que receberam boa educação em casa, que não mexem nas coisas de ninguém, que não fala palavras de baixo calão, que não chama palavrão, que é honesto com os seus impostos, que honra os seus funcionários, que se relaciona bem com os seus vizinhos, que é uma pessoa justa, uma pessoa correta, uma pessoa honesta, mas que não aceitou Jesus, que não entregou sua vida para Jesus. E aí o que Jesus está dizendo aqui é exatamente isso, que existe uma realidade em que você pode viver uma vida socialmente agradável, aceitável diante dos olhos das pessoas, mas não diante dos olhos de Deus, por não amá-lo verdadeiramente e não cumprir os seus mandamentos. E aí, qual é a diferença que vai ter dessas pessoas para os fariseus e para os escribas? E aí a pergunta fica para mim e para você. Qual é a diferença de nós que nos afastamos dessas coisas para uma mesma pessoa que é ateu, que não crê em Deus e age do mesmo jeito que eu e você? Qual seria a diferença? Só o comportamento social e aceitável? Não. O que nos torna diferente é uma marca que é carregada por conta de um sacrifício e uma aliança que foi estabelecida. E isso não é adquirido de qualquer forma. A gente está falando sobre um sacrifício feito na cruz, do perdão de um pecado, sobre um novo nascimento, sobre carregar uma presença, sobre se mover não por circunstância. A gente está falando que isso tudo reflete o fato de amar ao Senhor, obedecendo aos seus mandamentos. Se não for assim, qual é a diferença entre os fariseus e os escribas e todas as outras pessoas que não entregaram a sua vida ao Senhor e vivem socialmente aceitáveis diante dos olhos das pessoas? Não haveria diferença nenhuma.
É por isso que existe um padrão a ser estabelecido. É por isso que quando a gente vai para a lei e vê a aliança que o Senhor estabeleceu com o seu povo, Ele disse assim mesmo: ouve, ó Israel, eu sou o único Deus, a mim somente adorarás e somente a mim prestarás culto. Por que Deus fez isso? Porque Ele tinha um povo para si, um Deus único com um povo para si, diferente dos outros povos pagãos que adoravam outros deuses e que se relacionavam diferentemente com os outros deuses. Haveria uma diferença no adorar o único Deus, o Deus de Israel. Haveria uma única diferença em servir o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Por isso que Ele estabeleceu essa aliança, estabeleceu este mandamento, e por isso que Ele estabeleceu este princípio. E o próprio Senhor Jesus, declarando aqui em Mateus 5, Ele diz: eu vim cumprir a lei. Eu vim cumprir essas coisas. E do grego, a palavra cumprir, ela traz um significado muito abrangente. E eu quero ler para você alguns desses significados. Cumprir, nas palavras de Jesus, quando Ele usa essa expressão, e ela é traduzida do grego para as Escrituras, para que a gente lesse hoje, ela traz o seguinte significado: tornar cheio, completar, preencher até o máximo, fazer abundar, consumar, fazer completo em cada partícula. Então, quando Jesus diz, eu vim cumprir a lei, Ele está dizendo que nenhum espaço pendente da lei ficaria por ser cumprido, que todo o caráter profético da lei seria cumprido na pessoa dele, e Ele estava ali para testificar o papel profético da lei, dizendo, eu vim completar a lei, eu vim cumprir a lei se cumpre na minha vida e na minha história. E ao enfatizar esse cumprimento do que estava predito, Jesus então ratifica veementemente a natureza profética da lei. E eu e você já aprendemos que o Antigo Testamento, ele então é essa sombra para o Novo Testamento. E para que a gente aprenda a respeito dessa sombra e entenda ela de uma forma mais clara para nós, abre comigo em Colossenses 2,16. E a gente vai enveredar agora por um caminho de entender essa sombra do Antigo Testamento para o Novo Testamento e como isso se aplica para os nossos dias em nossas vidas. Colossenses 2,16. Portanto, ninguém tem o direito de vos julgar pelo que comeis, ou pelo que bebeis, ou ainda com relação a alguma festa religiosa, celebração das luas novas ou dos dias de sábado. Esses rituais são apenas sombra do que haveria de vir. A realidade, todavia, encontra-se em Cristo. E aqui a gente tem Paulo falando a respeito de um comportamento que fazia parte dos rituais e da cultura do povo judeu e que na igreja de Colosso estava se criando uma certa animosidade, porque alguns cristãos acreditavam que esses rituais precisavam ser cumpridos ainda após a ressurreição de Jesus. Então o apóstolo Paulo precisa orientar a igreja a respeito disso e orientar os cristãos e começar a esclarecer o que significava então a vida na nova aliança e como esses rituais precisavam ser considerados como uma sombra daquilo que haveria de se cumprir em Jesus. Ou seja, de fato, Deus estabeleceu esses rituais e colocou como algo a ser vivido pelo seu povo, mas com um propósito por trás disso. E era esse propósito que então precisaria ser evidenciado, precisava ser ensinado e aprendido. E eu quero com você aqui fazer este exercício sobre o que era a sombra do Antigo Testamento e o cumprimento para os nossos dias. E para isso nós vamos percorrer 3 histórias. Rapidamente nós vamos passar por 3 histórias do Antigo Testamento e entendendo a sombra delas para o Novo Testamento. Você está comigo aí para isso? Amém? Abre comigo então em Números 21. Números 21, a partir do verso 4. Números 21, a partir do verso 4. Diz assim: Então os israelitas partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, que vai até o Golfo da Ácaba, para dar a volta em redor da região de Edom. Entretanto, durante a jornada, o povo perdeu a paciência uma vez mais e passou a murmurar contra Deus mediante suas reclamações a Moisés. E o povo se queixava exclamando: Por que nos fizeste subir do Egito para morrermos neste deserto? Pois não há nem pão nem água. Estamos enfastiados deste alimento miserável. Esse alimento miserável que eles estão falando, você sabe o que é, né? É o maná. Então o Senhor enviou contra o povo serpentes peçonhentas,
cujas mordeduras queimava como brasa viva. E muitos foram os que morreram envenenados entre o povo de Israel. O povo se reuniu e correu para Moisés suplicando: pecamos ao abrirmos nossa boca para murmurar contra Yahvé e contra ti. Rogamos, pois, que interceda junto ao Senhor por nós, a fim de que ele afaste de nós essas cobras horríveis. E Moisés orou intercedendo pelo povo. Então o Senhor ordenou a Moisés: faze uma serpente de bronze e coloca no alto de um poste. Todo aquele que for picado e olhar para ela viverá. Moisés modelou a figura de uma serpente em bronze e a colocou no alto de um poste. Sempre que alguém era mordido por uma daquelas cobras venenosas e olhava para a figura da serpente de bronze, ficava curado e permanecia vivo. Legal esse texto, né? Parece coisa de filme, né? Agora, o que isso aqui representa para nós como uma sombra para o Novo Testamento? Então, eu preciso explicar para você o que cada símbolo da história está sinalizando para nós. Nós precisamos entender que temos aqui a sombra do que era o Evangelho. Então, os israelitas haviam pecado contra o Senhor. E por conta desse pecado, Deus deu um juízo, Deus liberou um juízo sobre eles. Qual foi o juízo? As serpentes peçonhentas, as serpentes abrasadoras. Então, o símbolo dessas serpentes era exatamente a maldição, o pecado, a questão do juízo de Deus sobre o povo de Israel. E aí, Deus então pega essa maldição, esse exemplo, essa figura, e figura então na criação dessa cobra de bronze que precisava ser erguida diante do povo. E à medida em que as pessoas, então, olhavam para esta cobra, eles recebiam a cura. Mas, da mesma forma, quando eles não olhavam, eles seriam mortos. Eles morreriam por conta do veneno, eles morreriam por conta da picada da cobra. Agora, qual seria o paralelo disso para os nossos dias, para o tempo da graça? Romanos 3:23 vai dizer que a humanidade pecou e a consequência do pecado é a morte. E Cristo, então, assume para si a postura de quem seria a maldição, o pecado em nosso lugar. O pecado, a maldição que assolava o povo, assim por conta do pecado, o próprio Senhor Jesus tomou para si. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21. Então, todo aquele que pecou teria como destino a morte. Mas através da vida de Jesus, que sem cometer pecado nenhum, ele foi levantado sobre um madeiro. E todo aquele que estava envenenado pelo pecado original, se olhasse para a obra redentora de Cristo Jesus na cruz, teria acesso ao antídoto divino, que é a salvação. Então isso fala sobre um reconhecimento verdadeiro da salvação e da vida eterna em Cristo Jesus. Quem o aceitar, sai da morte espiritual para a vida eterna. Então aquilo que era maldição, Jesus se fez maldição para trazer então alívio, mudança, transformação de vida e trazer quem estava da morte para a vida. Então a gente percebe a sombra do Antigo Testamento se cumprindo no Novo Testamento através do sacrifício de Jesus no Calvário. Você pode dizer, Jesus é a cobra ali, a serpente naquela arte, representava a maldição, representava o pecado, o juízo de Deus. Jesus, sem cometer pecado algum, ele foi erguido na cruz em nosso lugar como maldição. Ele se fez pecado em nosso lugar. É essa representação que a gente tem, então, do Calvário e desse exemplo, então, da sombra do Antigo Testamento para o Novo Testamento. E eu quero levar você, então, para a nossa segunda história que fala a respeito disso. A segunda história tem a ver com a festa da Páscoa. E na festa da Páscoa era exigida a morte de um cordeiro sem defeito. E isso começou com a saída do povo do Egito, Êxodo capítulo 12. E você lembra qual foi a 10ª praga? A 10ª praga para o povo sair do Egito, naquela história, era a morte dos primogênitos. E quando os primogênitos então estariam sido avisados de que naquela noite o anjo da morte passaria, e todo primogênito, tanto de animal quanto dos seres humanos, seriam mortos por conta do anjo da morte. E só existia um jeito de se evitar essa devastação, essa morte. Seria o fato de se pegar um cordeiro, sacrificar esse cordeiro como um cordeiro pascual, e esse sangue ser então marcado na casa, de forma que em toda a casa que tivesse esse sangue marcado, o anjo da morte passaria e não mataria o primogênito.
E naquela noite, todos os que fizeram esse procedimento, então, tiveram as suas casas preservadas. Nenhum primogênito morreu na casa onde havia sangue. E aí eu pergunto para você, por quê? Porque havia algum poder no sangue daquele animal? De forma nenhuma. O sangue era apenas um sinal. Ele era apenas uma referência. Êxodo, capítulo 12, verso 13. E esse sinal também representava uma mensagem sobre algo que iria acontecer no futuro, uma figura profética que bradaria no mundo espiritual. Porque um dia, Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, também se sacrificaria em nosso lugar. Ele seria sacrificado e o seu sangue derramado na cruz seria então a marca de propriedade e estabelecimento de uma novidade de vida, redimindo todo aquele que cresce no Senhor por conta da salvação e da remissão dos seus pecados. 1 Coríntios capítulo 5, verso 7. Cristo foi o nosso Cordeiro Pascual. A sombra profética projetada no Cordeiro Pascual, lá do Antigo Testamento, chega então a Jesus, aquele que deu a sua vida por mim e por você. Temos então a segunda história, que é a sombra do Antigo Testamento para o Novo Testamento. E eu já começo a ficar preocupado porque você está me olhando com uma cara de assustado e eu não estou vendo você vibrar e dar glória a Deus com o que você está ouvindo, e não precisa fazer isso porque eu estou pedindo, mas eu estou preocupado, porque eu não sei como essa mensagem está chegando no teu coração, mas eu peço que o Espírito Santo esteja ministrando aí, e que esteja tudo bem, se tiver alguma coisa errada, que o Senhor tenha misericórdia da nossa vida. Mas eu quero ir com você então para a terceira história, para o terceiro cumprimento daquilo que a gente pode encontrar no Antigo Testamento como uma sombra para o Novo, e se trata da circuncisão. Você já deve ter escutado falar sobre isso. Circuncisão, toda criança nascida até o 8º dia precisava então ter o prepúcio cortado como uma demonstração pública de uma aliança feita com o Senhor, de propriedade com o Senhor. E quando a gente pensa a respeito disso, é interessante porque Deus estabeleceu esse procedimento com Abraão ainda, antes mesmo da lei. E a gente percebe então como o Senhor tem um propósito de exclusividade, de prioridade, de pertencimento com aqueles que são seus, com aqueles que têm aliança com Ele. E esse prepúcio e essa marca no corpo representava então que aquela pessoa fazia parte de um povo que era um povo exclusivo do Senhor. E em Colossenses capítulo 2, o apóstolo Paulo vai falar um pouquinho desse assunto. E a partir do verso 11, ele diz o seguinte, Colossenses 2, 11. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar da carne pecaminosa. Isto aconteceu quando fostes sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que ressuscitou dentre os mortos. E a gente vê então um detalhe a respeito da circuncisão. Ela foi revogada? A circuncisão não foi revogada. Só que ela se cumpre no Novo Testamento de uma outra forma. Hoje, eu e você, quando entregamos a nossa vida para Jesus, a gente não precisa passar por nenhum ritual onde o prepúcio é cortado ou onde é feito um sacrifício humano, no caso do prepúcio, ou de animal, como se fosse uma demonstração física de que a gente aceitou Jesus. Hoje, a circuncisão e esse cumprimento se dá num outro aspecto, que é o nosso coração. Não na carne, mas no nosso coração. A própria lei já apontava a necessidade de que o coração do homem pudesse se converter ao Senhor e tivesse alinhado com o Senhor. Em Deuteronômio, capítulo 10, verso 16, você vai ver as escrituras falando a respeito do coração sendo circuncidado mesmo antes de nós vivermos o tempo da graça. Diz assim: circuncidai, pois, o vosso coração espiritual, retirando toda a obstrução carnal, e deixai de ser insubmissos e teimosos. Em Jeremias 4:4, o profeta declara o seguinte ao povo: purificai-vos em honra a Yahvé, circuncidai os vossos corações, homens de Judá e habitantes de Jerusalém, porquanto se não fizerem isto, a minha ira se acenderá e exterminará a todos com fogo, devido à malignidade das vossas obras. O meu furor cairá como fogo devastador e ninguém conseguirá abrandá-lo. Jeremias 4:4.
O recado foi dado e foi transmitido. Gálatas 6,15 diz o seguinte: não há, de fato, o menor valor em ser ou não ser circuncidado. O que realmente importa é ser uma nova criação. Quando a gente percebe todos esses escritos, a gente consegue olhar para o Antigo Testamento e ver como ele aponta para o Novo. E quando a gente começa a ver as coisas se cumprindo no Novo Testamento, a gente começa a testificar que, de fato, não tem nada revelado na palavra que não há de se cumprir. Agora, eu preciso trazer uma realidade para mim e para você. Porque tudo isso não precisa e não pode fazer sentido apenas na nossa consciência. Isso precisa fazer sentido na nossa vida. Não adianta a gente compreender isso e a gente vir para cá todos os domingos e tudo aquilo que for dito aqui ser uma curiosidade que eu não sabia e eu passei a aprender, ou uma maneira de enxergar as Escrituras que eu ainda não havia observado. Se essa palavra, se esse poder não estiver operando em nós e transformando as nossas vidas. E aí me permita então usar os 3 exemplos de hoje, as 3 histórias de hoje, para começar uma pergunta para mim e para você. Onde estão os nossos olhos hoje? Onde estão os nossos olhos hoje? Porque se os nossos olhos estiverem focados em alguma coisa, certamente o nosso coração está inclinado para onde os nossos olhos estão. E aonde está o nosso coração, muito provavelmente ali está algo que a gente dá valor. Aonde está o teu tesouro, ali estará o teu coração. Aonde você dá valor, é ali que seu coração vai estar. E se seu coração dá valor para algo, seus olhos provavelmente estão apontados para ali. Só que hoje, na história que nos aponta a respeito de olhar para um lugar, nós aprendemos e entendemos que o olhar para aquela serpente no deserto, que apontava para Cristo, era olhar para a nossa redenção, para a salvação das nossas almas. E aí eu faço essa pergunta para mim e para você: onde os nossos olhos estão? Porque se os nossos olhos não estão olhando para a cruz vazia, há alguma coisa de errado no nosso coração. Nós provavelmente estamos olhando para o lugar errado. E o nosso coração está desejoso, está com o tesouro no lugar que não nos vai levar a lugar nenhum. Talvez até com os prazeres dessa vida. O olhar para o Senhor representa exatamente ter o nosso coração nele, o autor e consumador da nossa fé. A nossa esperança, aquilo que está para além da vida aqui nesta terra. Mas se os nossos corações e os nossos olhos não estiverem focados nisso, nós não estaremos vivendo a experiência de sermos redimidos, de sermos transformados, de sermos aperfeiçoados. Enquanto os nossos olhos estiverem ficados no Senhor, focados no Senhor, eu posso dizer para você, até andar sobre as águas a gente será capaz de fazer. Porque foi essa experiência que Pedro teve andando sobre as águas, enquanto os olhos dele estavam focados no Senhor, firmados no Senhor, com o seu coração desejoso a alcançar o Senhor, firmado naquele que era quem o inspirava a dar aquele passo de fé. E talvez você esteja orando exatamente sobre isso: Senhor, me dá coragem para que eu tenha um passo de fé. Senhor, me dá coragem para que eu me posicione sobre determinada situação. Senhor, me permita compreender os teus propósitos. E o Senhor diz nessa manhã, só existe uma maneira, o nosso coração precisa estar alinhado. Então eu pergunto para mim, a pergunta que eu faço para você, eu faço para mim também: onde estão os nossos olhos? Porque muito provavelmente, respondendo essa pergunta, nós conseguiremos dizer aonde está o nosso coração. E aí eu quero resgatar com você algo que eu falei ao longo dessa série, quando eu citei Gênesis e falei a respeito de Deus chegando no jardim e procurando Adão e Eva. E perguntando onde ele estava, e ele dizendo que ele estava escondido. Lembra que eu falei sobre isso aqui? E que Deus é onipotente, onipresente, onisciente, claro que sabia que Adão estava no jardim escondido atrás de folhas. Ele sabia disso. A pergunta do Senhor não se tratava da geografia de Adão, se tratava de onde o coração de Adão estava.
Onde está o teu coração, Adão? Porque eu deixei o teu coração ontem, na viração do dia, aqui no jardim, porque a gente conversou na viração do dia, a gente caminhou junto no jardim. Foi nesse lugar que eu deixei o teu coração. Eu deixei o teu coração alinhado com a minha palavra, com a minha promessa, alinhado com o que eu tinha para ti, e foi nesse lugar de comunhão que eu deixei o teu coração. Mas o que foi que aconteceu, Adão? Que nas outras 24 horas você andou pelo caminho do jardim e foi tentado em seu coração, e o seu coração não está mais no lugar que eu deixei, Adão. Nós precisamos resgatar e voltar o nosso coração de volta no lugar que ele nunca deveria ter saído. É quando o nosso coração começa a desejar o que ele não deveria desejar. É quando o nosso coração começa a cobiçar o que ele não deveria cobiçar. É quando o nosso coração começa a ser entulhado por aquilo que não deveria ser entulhado. E a gente começa a carregar como se fosse um peso, um fardo nas costas. E o Senhor está dizendo: eu quero de volta o teu coração. Volta para o lugar da origem. E isso só é possível por meio da graça do Senhor e da salvação em Cristo Jesus. O Senhor Jesus é aquele que resgata o nosso coração e nos coloca de novo no lugar de origem do nosso coração. E não é possível que isso aconteça se nós não abrirmos mão de onde o nosso coração está. Se nós não reconhecermos em que condição ele está. Se nós não reconhecermos em que posição nós estamos trilhando esse caminho. Eu e você precisamos estar atentos em relação a isso. Eu e você, nós precisamos estar atentos em relação a isso. Porque assim, quando nós nos posicionamos e o nosso coração volta para o lugar de origem, e ele é restaurado no Senhor, nós recebemos uma marca. Assim como a circuncisão era uma marca, o nosso coração recebe uma marca. Assim como o sangue do cordeiro que foi passado nos umbrais das portas daquela casa, lá no Egito, a nossa vida começa a ser marcada pelo sangue do cordeiro. E aí o anjo da morte, ele não tem autoridade sobre a nossa vida, porque o querer e o efetuar estão nas mãos do Senhor. E essa marca é uma marca de aliança que nos permite ser propriedade do Senhor. Nós começamos a carregar o selo da presença do Senhor. Nós somos sua propriedade. O Espírito Santo começa a se mover e habitar dentro de nós. E o interessante sobre isso, queridos, é que esse sempre foi o propósito de Deus. Se você for para Êxodo 19, 5, você vai ver que ainda no Antigo Testamento, como sombra para o Novo, esse propósito de Deus já estava estabelecido no seu coração. Agora, se ouvirdes a minha voz e obedecerdes a minha aliança, sereis como o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Ainda que toda a terra seja minha propriedade, vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Estas são as minhas palavras que dirás aos filhos de Israel. E sabe onde isso se cumpre? 1 Pedro 2,9. 1 Pedro 2,9 diz: porém, vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. O Senhor, Ele afirma a nossa identidade, e Ele reafirma o propósito com as nossas vidas. É por isso que a gente diz que o sacrifício de Jesus na cruz custou um alto preço. E é por isso que quando você olha para um, para o outro, você percebe o valor de uma vida. Porque foi por amor a mim e a você que Jesus se entregou na cruz. Não foi por outro motivo. Foi por amor que Ele se entregou na cruz. E Ele não esperou a gente estar limpinho, Ele não esperou a gente estar legalzinho, Ele não esperou a gente dar uma melhorada. Ele amou a gente da maneira como a gente estava, para que nós não permanecêssemos da maneira como nós estávamos. Ele nos amou como nós estávamos, para não nos deixar permanecer da maneira como nós estávamos. Por isso que não faz sentido a gente voltar para uma condição na qual Ele já nos tirou. Por isso que não faz sentido os nossos olhos irem para uma outra direção, diferente da direção na qual o Senhor já deixou o nosso coração. Ele nos resgatou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Ele nos posicionou num lugar de honra que eu e você não merecíamos. Esta sombra do Antigo Testamento se cumpre profeticamente para os nossos dias hoje.
Mas a história não termina aqui. Existe uma era vindoura. A história não termina aqui, os nossos dias podem até terminar aqui, mas existe uma esperança que há de vir ainda. Ele prometeu que ele voltaria, e enquanto ele não volta, ele disse que está preparando lugar para que a gente possa estar com ele. Porque o desejo do coração do Senhor é: aonde eu estou, estejam vós também. O Senhor não quer a gente distante do seu coração. Ele não quer a gente distante de onde Ele está. Perceba isso, o Deus que criou um jardim, plantou no jardim e botou o homem no jardim para se relacionar, é o mesmo Deus que ao longo de toda a história revela o seu amor, a sua graça, a sua bondade, a sua fidelidade, para que por meio da fé o homem possa estar com Ele, se relacionando plenamente, e na eternidade isso ser experimentado de forma plena e gloriosa. Porque o mesmo coração que Ele plantou no jardim é o mesmo coração que Ele quer para a eternidade. O que eu e você estamos fazendo com o nosso coração? O que eu e você estamos fazendo com o nosso coração? A gente pode estar fazendo muita coisa com o nosso coração. E eu queria convidar você a se colocar de pé para que a gente começasse a pensar sobre isso diante do Senhor. Onde está o nosso coração? Aonde está o nosso coração, queridos? Onde está o nosso coração? Se o nosso coração estiver apegado às coisas dessa vida, provavelmente o nosso coração está carregando um fardo de ansiedade. Se o nosso coração estiver em expectativa sobre pessoas, provavelmente a gente pode estar se frustrando. Mas se o nosso coração estiver guardado como algo precioso no Senhor, a fonte da vida eterna reinará com paz dentro dos nossos corações. Aqui com isso eu não estou querendo dizer que a gente não vai passar por nada difícil e que a gente vai ser uma pedra que não sente nada. Não se trata disso. Se trata simplesmente de entender que tudo aquilo que a gente passa e sente é legítimo diante dos olhos do Senhor. Mas não são colocados dentro da nossa vida para nos paralisar e nem para nos levar à morte. Elas são a oportunidade da manifestação da graça e do favor do Senhor. Diga ao fraco: eu sou forte, porque a alegria do Senhor é a nossa força. O Senhor quer trazer ao teu coração a palavra dele revelada de forma que isso gere esperança dentro da tua vida. E eu queria nesse momento te pedir que feche teus olhos, que eu oro para que o Espírito Santo de Deus, sobre cada vida e cada coração aqui, o Senhor possa ministrar livremente da tua palavra, Senhor. Sobre cada mente, cada coração aqui, Pai. Diante de tudo aquilo que nós fomos ministrados na manhã desse dia, eu peço ao Senhor que o Senhor possa, Pai, trazer à memória algo que seja como um romper em cada coração. Assim como aconteceu com aqueles discípulos a caminho de Emaús, Pai. Mais do que um arrepio, mais do que um queimar dentro do coração que não nos permitiu ver o Senhor. A minha oração agora com os meus irmãos, Pai, é para que assim como foi no partir do pão, o Senhor possa, Pai, trazer à memória algo, nos levar a um ponto de encontro com o Senhor. Trazer, Pai, o desescamar dos olhos, tirar, Pai, toda a dureza do coração e tudo aquilo que tem entulhado o coração, Senhor Deus, e nos levar a um ponto de reconciliação com o Senhor, um ponto de encontro com o Senhor, onde o Senhor nos limpa as vestes, onde o Senhor nos cura das feridas, onde o Senhor nos dá novo ânimo, onde o Senhor renova as nossas forças, onde o Senhor nos dá um novo nome, onde o Senhor nos lembra da história e do propósito do Senhor para as nossas vidas, Senhor. O Senhor sabe exatamente o que cada um e cada coração precisam aqui nesta manhã. E a nossa oração é exatamente essa. Na mesma forma como o Senhor andava livremente sobre o jardim, ande no nosso meio nessa manhã aqui nesse lugar. Da mesma forma como o seu coração era revelado a Adão no jardim, revela o teu coração na manhã desse dia, aqui neste lugar, Senhor.
Oh, Pai, da mesma forma como o Senhor prometeu que se nós cumpríssemos, obedecêssemos os Teus mandamentos, nós experimentaríamos sobre um derramar do Senhor de revelação do Teu coração. Nessa manhã nós queremos pedir perdão ao Senhor de toda a ofensa e de tudo aquilo que ocupou o nosso coração e que tomou o Teu lugar e tomou o espaço da graça e da paz do Senhor nas nossas vidas. Venha, Senhor Deus, nos ajude a arrumar a casa. Nos ajude a arrumar o que está ainda dentro do nosso coração, colocar tudo no seu devido lugar, para que a gente tenha um encontro com o Senhor, um encontro diário com o Senhor, um encontro permanente com o Senhor, uma experiência de ouvir a Tua voz, de sentir Tua presença, de ter esperança do deitar e ao levantar, Senhor. O Senhor é fiel e a Tua palavra não volta vazia. Cumpra, Senhor, todo o propósito para o qual o Senhor liberou a Sua palavra nessa manhã sobre as nossas vidas. Tenha um momento com o Senhor, querido, enquanto nós ministramos essa canção, que você possa ter esse tempo de oração com o Senhor. Que o Espírito Santo ministre livremente a sua vida nessa hora. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobre o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem, debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. E como serafins que cobre o rosto ante a Ti, escondo o rosto para que vejam Tua face em mim, e que diminua eu, para que Tu cresças, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só Teus olhos me veem, debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só Tua graça me basta e Tua presença é o meu prazer. Aleluia, Senhor. Nessa manhã aqui, eu queria dar a oportunidade a você
provavelmente ou está na condição de quem precisa entregar verdadeiramente a sua vida ao Senhor, ou você andou afastado dos caminhos do Senhor e está tendo a oportunidade de se reconciliar com o Senhor, ou você mesmo sinceramente diante do Senhor estava como aqueles discípulos no caminho de Emaús, crendo que pertenciam a uma palavra liberada e tinham convicção, mas por algum motivo estavam entristecidos e precisavam exatamente de renovo, precisavam exatamente de mudança daquela condição. Talvez você já até entregou sua vida verdadeiramente ao Senhor, mas precisa se posicionar a respeito do propósito do Senhor para a sua vida. E eu queria que a gente orasse exatamente sobre isso agora. Se você ainda não entregou sua vida para Jesus, não existe um ritual ou coisa do tipo, você só precisa confessá-lo como seu Senhor e seu Salvador. Olhar para Cristo não apenas como um personagem da história, não apenas como alguém que a gente comemora 2 datas importantes no ano, mas alguém que foi enviado da parte de Deus para nos resgatar da morte para a vida. Se é essa declaração que você faz essa manhã, você pode entregar a sua vida ao Senhor, confessando como seu Senhor e como seu Salvador. E eu quero orar com você a respeito disso. Se você tem consciência do que representa viver o Evangelho, mas tem vivido uma vida onde o seu coração está preso aos prazeres do mundo, à vida do mundo, e você tem desonrado ao Senhor, você pode trilhar o caminho de volta e de reconciliação com o Senhor, pedindo perdão pelo pecado de ofensa ao caráter de Deus, à santidade de Deus, a falta de compromisso e a desonrá-lo diante de tanto amor e do seu sacrifício na cruz. E se você já entregou sua vida para Jesus e entende que nessa caminhada você tem tido altos e baixos, a palavra de Deus fala sobre um aspecto da caminhada cristã que é a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. E é nessa santificação em que a gente reconhece que dependemos do Senhor e a graça do Senhor nos basta. E o poder do Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E a gente começa então nesse relacionamento a depender mais de Deus. E abrir mão de um estilo de vida que não alegra o coração do Senhor. E a começar a viver uma vida que alegra o coração dele. Esse caminho também nos leva a uma posição de arrependimento. Um arrependimento não para a salvação, porque nós já cremos que fomos salvos em Jesus. Mas um arrependimento no que diz respeito à prática da vida, às escolhas, às decisões, às prioridades. E o Senhor te chama a um compromisso onde você pode então abrir mão de um estilo de vida que não alegra o coração de Deus, para um estilo de vida em que você apresenta o seu corpo como uma oferta de sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, como um culto racional. São essas 3 possibilidades de oração que nós vamos ter agora. E você sabe exatamente em qual dessas condições você está. E o Espírito Santo, que sonda os corações, sabe exatamente como você está e como você está tratando isso diante dele agora. Não é diante dos meus olhos, nem diante dos olhos de nenhum irmão aqui. É diante dos olhos do Senhor. E eu queria apenas orar e você vai fazendo sua oração de concordância diante da sua decisão, diante do seu posicionamento. E ao final do culto, se você precisar, eu quero me colocar à disposição para que a gente ore junto e para que a gente converse junto e que a gente possa planejar os próximos passos em Jesus. Amém? Querido Deus, o Senhor é Deus bondoso e misericordioso. Obrigado, Pai, porque o Senhor sempre nos leva a uma posição de arrependimento, uma posição de novidade de vida, uma posição de novos começos. E nós queremos exatamente experimentar isso nessa hora. Experimentar, Pai, a experiência do novo nascimento, do novo começo, de uma nova história, Senhor Deus, de um novo momento. Que o Senhor possa, Pai, com a sua bondade e misericórdia, trazer força ao cansado, renovar a esperança do abatido, Senhor Deus, e confirmar no coração a sua vontade específica, que é boa, agradável e perfeita, Pai. Diante daquele que entrega a sua vida ao Senhor, que o Senhor possa escrever o seu nome no livro da vida,
E que o Senhor possa, Pai, firmar os seus passos sobre essa nova direção, onde o Senhor é o Senhor e tem o governo e o controle de toda a história da vida, Pai. Sobre quem se reconcilia, nós oramos, Pai, que o Senhor possa trazer despertamento, Pai, que o Senhor possa auxiliar na caminhada, e todos nós que estamos nessa trajetória, dia após dia, nos leve à experiência de glória em glória, até alcançarmos a estatura de varões perfeitos, Senhor Deus. O nosso prazer é que Ele esteja na lei do Senhor e nesta Tua lei, na Tua palavra, meditando de dia e de noite, porque lâmpada para os nossos pés é a Tua palavra e luz para o nosso caminho. Nos ajude, Senhor Deus, a guardar a Tua palavra no nosso coração para não pecar contra o Senhor. É nessa posição de filhos, Senhor Deus, de filhos amados, de propriedade exclusiva do Senhor, que nós oramos nesse momento, entregando as nossas vidas nas Tuas mãos, confiando inteiramente no Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé, Pai. Nós oramos para que ao longo dessa semana o Senhor possa dar ordens aos Teus anjos ao nosso respeito, para nos guardarem e livrarem de tropeçar em pedra alguma, Senhor Deus. Não nos deixa distrair com as ondas, com os ventos, não nos deixa distrair com os demais acontecimentos, que o nosso coração permaneça no lugar onde o Senhor está deixando, que o nosso coração permaneça em Ti, que o nosso coração permaneça no Senhor, que é quem nos ama e tem cuidado da nossa vida em cada detalhe, Pai. Nós renovamos a nossa aliança com o Senhor nessa manhã e Te louvamos pelas Tuas misericórdias, pela Tua bondade, pela Tua graça. É assim que nós oramos e fazemos isso, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo do Senhor esteja repousando sobre a sua vida, sobre a sua história, sobre os seus projetos e sonhos, sobre as suas necessidades, do deitar ao levantar, dia após dia, experimentando em novidade de vida e renovação que vem do alto. Se você recebe e crê, diga amém, dê graças a Deus, aplauda ao Senhor e não saia daqui sem cumprimentar os seus irmãos em nome de Jesus. Nós encerramos o que diz respeito à liturgia do culto, mas antes de você ir embora, se você puder sentar por um minutinho, eu queria só lhe dar alguns avisos. E aí você pode seguir para sua casa. Se você trouxe seu dízimo, sua oferta, já separe aí. Nossas informações aparecem aqui na tela, aparecem aí no QR Code atrás das cadeiras. Se você precisar de um envelope, a Beth faz chegar até você. E aí você pode entregar então seu dízimo e sua oferta. Faça isso livremente. E eu queria lembrar você que nós temos uma semana bem peculiar agora, essa semana. E eu queria que você se organizasse com relação a isso. Terça-feira nós temos o nosso estudo bíblico online, que você pode participar pelo link que está no Instagram e pelas redes sociais, a gente sempre posta, 19h30. Quinta-feira, o Clube do Livro das Mulheres, que está sendo uma bênção. Elas estão falando que está algo assim tremendo. Inclusive, se você precisar de mais informações, pode procurar uma das meninas aqui, a Daiane está ali atrás, você pode procurá-la. É na quinta-feira, às 8 horas. Sexta-feira nós temos sala de oração aqui na igreja, às 20 horas. E aí você pode vir para cá orar com a gente, toda sexta-feira. Os projetos de música acontecem naturalmente, mas sábado nós teremos uma programação especial para toda a família. Sábado a gente vai ter um dia de comunhão com os irmãos da igreja. E eu queria convidar você a fazer parte com a gente disso. Pastor, tem limite de levar alguém? Não tem limite, pode ir qualquer pessoa. A gente só precisa que você faça a inscrição para a gente ter o nome das pessoas na portaria do clube. Onde é o clube? É aqui em Ananindeua, próximo ali a Mário Covas. Então, é um Astecamp o nome do clube. Então, a gente vai ter lá uma área reservada para nós e a gente vai estar muito feliz se você puder participar, você, sua família, seus amigos, não tem problema nenhum. A gente só precisa garantir a inscrição. Pastor, tem algum custo? Tem, porque a gente alugou o quiosque para a gente ficar lá. Então, o custo do aluguel lá, a gente está distribuindo R$20 por pessoa, por adulto, criança não paga, tá? Mas adulto, adolescente, jovem, R$20. A gente vai estar lá a partir das 11h30 da manhã. E vai ficar no almoço e emendar pela tarde. A gente vai ter um churrasco lá, uma feijoadazinha, mais algumas coisinhas lá para a gente comer. Tem piscina para as crianças, é um espaço muito, muito confortável, muito agradável. Quem precisar de carona pode se articular com os irmãos para ir de carona,
tá bom? Mas ali passa ônibus, passa Uber, é bem tranquila, na beira da pista, não tem mistério, é um lugar muito agradável. E a gente vai estar lá, então, sábado, dia 6, a partir das 11h30. Então, você faz a sua inscrição. Como eu posso fazer a inscrição? Se você for no Instagram, a gente tem o link lá na bio do Instagram, abre um formulário, você se inscreve lá. Ou então, apontando o QR Code aqui, você entra direto no link do formulário, tá bom? Pastor, e como faz o pagamento? Direto na conta da igreja, você faz o Pix e depois manda o comprovante, tudo certinho. E as outras orientações a gente vai dar ao longo da semana, tá bom? Quem vai levar arroz, quem vai levar isso, aquilo. A gente só não pode levar o que beber, porque tem lanchonete lá e obrigatoriamente tem que consumir de lá. Então, água, refrigerante, suco tem que consumir de lá, mas todo o restante a gente vai levar, tá bom? A gente vai providenciar para ter um tempo bem agradável de comunhão lá com a igreja. Então, no próximo sábado, eu quero ver vocês lá com a gente, tá bom? Então, eu acho que eu não esqueci de mais nada. Esqueci? Não? Então, pronto. Verdade. Amanhã é o dia 1º de cada mês. Você sabe que a gente tem o dia de primícia. Então, amanhã é o dia 1º e eu queria, então, convocar a igreja para que a gente não esqueça do nosso jejum. Então, amanhã é dia de jejum como igreja, entregando ao Senhor a primícia do nosso mês de setembro, né? Honrando ao Senhor com o nosso coração, honrando ao Senhor com a nossa vida. Então, separe amanhã para você jejuar, consagrar ao Senhor. Não é dia de pedir nada, não é dia de apresentar causas impossíveis diante do Senhor. Amanhã é dia de agradecer. É a forma como a gente tem de iniciar o nosso mês, é agradecendo ao Senhor, entregando a Ele a gratidão no nosso coração como uma oferta de primícia a Ele. Então, jejum amanhã, todo mundo num só propósito. Amém? Então, que Deus te abençoe. Até essa semana, nos dias que a gente vai se encontrando aí. E até o próximo domingo também, domingo de ceia, domingo que vem. Que o Senhor te abençoe. Tchau.